Bem, esta é uma apresentação inaugural do software SIGA DPA de rastreabilidade do leite. Nós vamos falar aqui então a respeito do conceito de rastreabilidade, as explicações iniciais. Esta videoaula que será apresentada trata da adequação dos formulários de escrituração da rastreabilidade pelos freteiros, que são os transportadores de leite, e pela plataforma de recepção de leite, tendo como base nossos documentos talão interno e talão externo. Para essa etapa do treinamento, é essencial que esteja presente ao menos uma pessoa de cada etapa do processo. Alguma pessoa da gerência da operação de captação de leite, alguém responsável pela plataforma, alguém do laboratório e alguém que vai trabalhar na parte de digitação dos dados. Ainda como explicações iniciais, certamente a empresa cliente já possui seus próprios documentos e uma maneira própria de fazer todos os controles. Nós não temos a pretensão de substituir os documentos atuais da empresa cliente. Esses documentos que serão apresentados são um guia para que possamos levantar se existem informações que não são controladas atualmente e quais são elas. A empresa cliente tem a possibilidade de adequar os documentos que já utiliza ou, em último caso, pode utilizar os documentos que apresentaremos a seguir e que estão em formato PDF junto com os arquivos de instalação do software SIGA DPA. Vamos falar então um pouquinho sobre o conceito da rastreabilidade. A gente está vendo aqui nessa imagem de uma espécie de pirâmide invertida, em que basicamente para que você faça a expedição do leite para a empresa compradora, no caso para Nestlé, para a DPA, basicamente você utilizou o leite que estava estocado em algum silo ou balão, em um ou mais silos, né? Por isso que a gente coloca essas reticências aqui, simbolicamente a gente está querendo dizer que o leite pode ter sido originado de um ou mais silos, e que para completar o leite ou para carregar o leite nesses silos foi utilizado leite de mais de uma rota, que é essa imagem do caminhãozinho aqui, que está representando o leite coletado em uma rota de captação de leite, e que também aqui está simbolizado pela reticências, porque significa que a gente compreende que um ou mais caminhões de uma ou mais rotas podem ser necessários para preencher o leite de um silo ou balão. E assim sucessivamente, quando a gente pensa então para encher o leite de uma rota, pode ter o leite de um ou mais produtores para compor o leite dessa rota. Então, quando a gente pensa em termos de rastreabilidade do leite, seria nessa etapa inicial da rastreabilidade todo o histórico de produtores que fizeram parte de rotas, que fizeram parte de silos de estocagem, que compuseram silos de estocagem e que depois foram fazer parte de uma carreta ou um tanque rodoviário de bitrem que foi expedido, vendido para Nestlé ou para qualquer outro destino. A rastreabilidade ela tem uma enorme importância na questão da segurança alimentar. Então, você deve se preocupar em fazer esse controle corretamente, pois do contrário, parecerá que o leite que está sendo vendido é diferente do real. Isso é muito importante. Então, pode acontecer as duas situações. Você pode estar vendendo um leite de boa qualidade, mas se a sua rastreabilidade está sendo realizada de forma equivocada,
vai parecer que você está vendendo um leite de pior qualidade, porque de fato ele é. Ou o contrário, se você manipular suas informações de rastreabilidade, você pode estar vendendo um leite de péssima qualidade e está informando que esse leite tem uma boa qualidade. E se um dia precisar de fazer mesmo valer a metodologia de uma rastreabilidade por uma questão de segurança alimentar, e isso acaba sendo vai se tornar aparente que o controle era feito de forma equivocada. Então é muito importante que você esteja atento à forma como você faz a rastreabilidade do seu leite, para que ele reflita exatamente a realidade do histórico e de todos os controles do leite que você está trabalhando. Nós esclarecemos então sobre a importância da correta sequência da digitação. Isso é muito importante, a sequência. Então nós precisamos primeiro ter atenção para o fato de que a correta sequência não significa que a digitação precisa ocorrer em tempo real. Isso são coisas diferentes, é óbvio a gente entender isso. Então que a importância, mesmo que a digitação não ocorra em tempo real, ou seja, não esteja ocorrendo à medida que o leite vai sendo transferido da rota para um silo, do silo para a carreta, mesmo que essa digitação esteja acontecendo 2 ou 3 dias depois do que aconteceu de fato lá na prática, o importante é que a digitação siga a ordem com que ocorreram os fatos. Isso é que é importante. Nessa mesma ordem é que a digitação precisa seguir. Então, vamos colocar aqui uma situação de exemplo em que foi transferido o leite de um silo para uma carreta, um tanque rodoviário, e esse silo foi esvaziado. Então o histórico dele foi limpo, foi esvaziado também, assim como o volume, também o histórico foi zerado. Caso você não tenha digitado essa expedição na sequência que ocorreu e digitar a entrada de leite de novas rotas, o que vai acontecer é que quando você fizer a expedição daquele leite, a digitação atrasada daquele leite, ele vai conter um histórico de um leite que não existia naquela expedição. Então é essencial que na mesma ordem que ocorreu cada etapa do processo, na mesma ordem precisa ser feita a digitação. Nós vamos agora detalhar o que precisa ser controlado em cada etapa dessas. Cada etapa, a etapa dos produtores, a etapa dos caminhões fazendo as rotas, a etapa da estocagem, a etapa da expedição de leite. Então, nós vamos considerar a plataforma de leite como referência. Então, quando a gente se referir a talão externo, significa que é externo à plataforma, ou seja, são os caminhões que fizeram as rotas de leite. Quando a gente falar em talão interno, significa que são as anotações desde que o leite começou a ser descarregado, que ele chegou na plataforma e que ele começou a ser descarregado na plataforma de leite para ser estocado. Então nós vamos começar pelo talão externo. Esse aqui é um exemplo de um talão que a gente traz para você e que, como a gente disse, a gente não tem a pretensão que você substitua o controle, a forma, o talão de controle que você já utiliza, mas é necessário que a gente utilize esse aqui do nosso modelo para que a gente possa comparar com o talão que você já utiliza, para a gente ver se por acaso existe alguma informação que você ainda não controla. E aí você vai ter a alternativa de adequar o seu talão ou passar a utilizar o talão que a gente sugere. A gente colocou ele aqui no programinha Paintbrush
para que facilite a gente fazer as anotações aqui e destacar cada etapa da nossa análise nesse momento. Mas na verdade os arquivos estão em formato PDF e eles estão gravados junto com o SIGA, na pasta em que o SIGA DPA foi instalado na sua máquina. Então vamos lá. Primeira anotação aqui no nosso canto esquerdo, que é o que eu estou marcando aqui agora, é o equipamento. Esse equipamento nada mais é do que o caminhão que faz a rota de coleta. Geralmente a gente utiliza a placa do caminhão, porque a placa não se repete. Mas caso você tenha colado uma identificação nos tanques de captação de leite dos caminhões, você pode utilizar essa identificação que você utiliza, mas para isso é necessário que exista uma impressão ou uma etiqueta de identificação colada no tanque, porque senão não tem validade para efeito de auditoria da rastreabilidade. Então, caso você não tenha uma etiqueta, uma identificação aparente gravada no tanque de captação de leite, que faz a rota de leite, então a gente sugere que você utilize a placa do caminhão para identificar os seus caminhões de coleta. Então, a primeira coisa aqui do nosso talão de coleta de leite, que é esse talão externo, é identificar que placa de caminhão ou que identificação tem esse caminhão, esse tanque de coleta. A segunda identificação é qual é o transportador que fez essa rota nesse dia, porque às vezes para uma mesma placa de caminhão tem 2 ou 3 motoristas que trabalham fazendo as rotas de leite. Então é muito importante que identifique que transportador, que nome de transportador realizou a rota naquele dia. Vamos lá. No nosso canto superior direito, nós vamos ter duas informações aqui, data e hora da chegada na recepção, ou seja, esse transportador que fez essa rota nesse dia, com essa placa de caminhão ou identificação de caminhão, ele precisa anotar, não que você vá utilizar essa informação unicamente por aqui, mas é importante que ele anote que data e que hora no controle dele ele chegou na recepção de leite. Isso vai ser importante para você gerenciar quais etapas, qual foi a ordem dos fatos, qual é a ordem que os fatos ocorreram na sua plataforma de recepção de leite. A próxima informação é a informação de linha, ou em alguns lugares chama linha de leite, outros chamam rota, outros chamam ramal. Enfim, seja lá qual o nome você dê, o importante é que você identifique qual é o nome da rota aqui nesse campo que a gente está marcando agora, né? Ou que, na verdade, que você solicite que o transportador, geralmente essa rota recebe o nome da região que ele fez a captação de leite, né? Próxima informação é a informação de data e hora do início da rota, ou seja, não é a hora que ele coletou no primeiro produtor, e sim a hora que ele saiu para fazer a rota, assim como a data, a hora final dessa rota de coleta, não é a hora que ele fez a coleta de leite no último produtor, e sim a hora que ele terminou todo o trabalho de coleta de leite dessa rota. Aí ele anota a data e anota a hora final. Mais à direita nós temos a informação de soma dos volumes individuais. Isso é importante, se for possível, não é obrigatório esse campo, mas é interessante que o próprio transportador tenha o controle do total de leite que ele trouxe nessa rota. Nós temos aqui algumas linhas para ele fazer qualquer anotação que ele julgue necessária, supondo que
pode acontecer de terem ocorrido fatos incomuns nesse dia, então ele faz a anotação aqui para que isso fique registrado. Depois, os quadrinhos abaixo, eles são repetitivos. Observe que esse quadrinho que eu marquei agora é igual a esse quadrinho que eu estou marcando agora, que é igual da próxima linha e assim por diante. Então esse quadrinho é um quadrinho para ser feita a anotação de cada produtor individualmente no momento da coleta dele. Esse campo aqui que a gente está colocando empresa, na verdade a gente pode personalizar esse arquivo para constar direto o nome da sua empresa aqui. Isso aqui não é para ele, que não é necessário que ele preencha essa empresa. Então vamos lá. Então a gente viu que no cabeçalho desse documento são informações gerais da rota, são informações que são comuns a todos os produtores. Mas aqui no campo data, que eu estou marcando agora, é para ele marcar a data e aqui a hora que ele coletou naquele produtor ou fornecedor específico. Então ele, por exemplo, ele vai escrever aqui no campo fornecedor o número do fornecedor, para que fique identificado para você que foi o fornecedor número 158. Aqui mesma coisa, quanto foi o volume lá? Foi 2040 litros. Qual foi a temperatura do leite? Foi de 5 graus, por exemplo. Houve amostra, foi feita coleta de amostra para ser enviada para a rede leite, uma amostra para algum laboratório oficial, e nesse dia foi feita a coleta. Ele colocaria aqui o S, ou poderia ser a letra N. Esse campo aqui, resultado do teste, ele, caso ele tenha feito um exame de antibiótico lá nesse dia, seria o resultado de positivo ou negativo para antibiótico. E aqui, se por acaso o leite deu, por exemplo, de antibiótico positivo, o campo volume ficaria com 0 e o volume inaproveitado é que seria preenchido com os 2040 litros. No nosso exemplo aqui, a gente colocou que o resultado do antibiótico foi negativo, então o campo leite inaproveitado ficaria em branco. Se foi inaproveitado mesmo, nesse campo motivo do inaproveitamento, ele preencheria, por exemplo, que estava ácido, ou ele preencheria que foi por causa de antibiótico, enfim. Seria alguma anotação nesse sentido. E isso aqui, esse campo seria facultativo, talvez não seja utilizado na sua empresa. É só para a gente lembrar que talvez seja importante ele marcar a medição da régua lá do leite que estava no tanque de expansão, porque caso tenha dúvida sobre o volume coletado, caso tenha algum problema com relação ao produtor, o produtor reclama que não, nesse dia não tinha esse leite, também ficou registrado qual era a medição da régua, porque isso aumenta a segurança. E aí não, confere aí quantos litros que representa 59 milímetros na régua. Aí o produtor, não, de fato é 2040 litros mesmo, 59 milímetros, ou não, né? Então anotar a medição da régua é útil para que faça como se fosse a comprovação ou a prova dos 9, se o volume foi anotado corretamente aqui nesse campo. Bom, isso aqui encerra a informação do nosso chamado talão externo. E caso você não faça não faça o controle de alguma dessas informações, é necessário que você ou passe a usar esse documento que a gente sugere, ou que você então faça uma adequação no documento que você já utiliza.
Então, nessa etapa de agora, nós vamos tratar do assunto do talão de controle interno, ou seja, a informação que é gerada a partir da chegada do caminhão na recepção do laticínio. Nós vamos agora, deixa eu mudar aqui o tamanho da linha para ficar mais visível, e assim nós vamos destacar aqui que esse documento, a ideia é que ele seja preenchido, se for necessário, mais que um por dia. Sim, faz a anotação do dia e a hora que ele foi utilizado. Se não, se um desse for suficiente, basta que seja preenchida a data. Isso é muito importante para a hora que você imputada a informação dentro do SIGA-DPA, o operador do SIGA-DPA saiba com que sequência, que ordem aconteceram os fatos. Então é importante aqui nessa data de abertura ser anotada a data e, se possível, a hora a partir da qual se iniciou o preenchimento desse documento. É sempre bom também anotar o estoque anterior, ou seja, qual era o volume de leite que estava presente nos silos, né? Se houver leite em mais de um silo, de um dia para o outro, ou de transferência de um documento do mesmo dia, mas com hora diferente, porque aqui nós temos algumas linhas, parece que 20 e poucas linhas aqui de possibilidade de lançamento de recepções, chegada de rotas. Mas caso você tenha mais chegadas do que pode ser preenchido aqui nessas linhas, então você vai precisar abrir um segundo documento desse a cada dia. Vamos lá. Aqui nós temos então a data, a hora que o leite foi recebido, ou seja, que horas o caminhão que fez a coleta lá na rota de um ou mais produtores, que data e que hora ele chegou no laticínio. Depois, qual é a identificação desse caminhão, que no caso a gente já explicou isso, seria talvez a placa do caminhão. Depois, a temperatura do leite na descarga, ou seja, qual era a temperatura do leite na hora que o leite foi efetivamente descarregado na plataforma do laticínio. Depois, o volume efetivo da recepção, né? Caso você tenha um medidor de vazão, então seria necessário que você transcrevesse a informação do medidor de vazão nessa coluna aqui, volume efetivo. Depois, a informação de alizarol, se houve análise de alizarol, então você anotaria aqui se positivo, se negativo, enfim. Mesma coisa, acidez, essas informações não são obrigatórias lá na hora de preencher a informação lá no SIGA-DPA, mas não é obrigatório, mas se você tiver preenchido aqui, vai haver um lugar lá para que seja lançado o resultado da análise de acidez. E assim, nas próximas colunas aqui, nós vamos ter uma possibilidade de anotar o resultado de alizarol nos compartimentos do caminhão, né? Que poderia ser dividido em frente, meio e compartimento traseiro. Alguns caminhões nem são divididos em compartimentos, outros são divididos só em dois, aí você preencheria frente e trás e não utilizaria a coluna meio. Mas, então, enfim, isso tem que ser preenchido de acordo com a sua realidade aí. Depois, é muito importante essa anotação aqui, que é qual foi o silo ou balão de destino do leite na hora que você recebeu esse leite lá na plataforma. Qual foi o destino, qual o número ou o nome do silo ou do balão e qual o volume que foi transferido para esse silo. Se acaso o leite dessa rota foi transferido para mais de um balão, então você também preencheria essa informação segundo o silo, balão de destino, volume transferido. E por último, aqui nessa sequência de chegada do caminhão na plataforma, você preencheria o final, a data, a hora do final da descarga.
seja, a hora que terminou, que o caminhão esvaziou, portanto, todo o leite que estava no caminhão foi transferido para um dos seus silos de estocagem. Aqui para facilitar, eu coloquei em outra tela, é o mesmo documento, observe que chama talão de controle interno, só que aqui, como não coube na tela, para eu mostrar aqui para você, eu vou, como se eu tivesse subido só a tela. Isso aqui é a continuação daquele mesmo documento que a gente está tratando de controle interno. É só a parte de baixo do formulário que a gente sugere, mais uma vez explicando, a gente sugere esse documento para você usá-lo como modelo para avaliar se a documentação que você já preenche é suficiente ou não. Caso não seja suficiente, você pode adequar o seu documento ou passar a utilizar esse documento que a gente sugere. A próxima informação, aí já é a nível de estoque, né, que quando você transfere, deixa eu fazer vou voltar aqui quando você transfere o leite de um silo para o outro, você precisa registrar isso no sistema também. Então, olha aqui, transferência entre silo e balão, que hora que ocorreu, data, hora que ocorreu isso, qual foi o silo de identificação, que nós chamamos de D para, né? Aqui está o para, e aqui antes a identificação do silo balão, da onde saiu o leite para ser transferido. Foi uma transferência integral, ou seja, saiu todo o leite que tinha nesse silo ou balão e foi integralmente para outro silo ou não? Se sim, você marca um xizinho aqui. E aí você identifica qual é o código, o nome do silo para o qual esse leite foi transferido. Caso você tenha transferido o leite desse silo original para mais do que um silo, porque se for só um, você só preenche aqui. Agora, se foi para mais de um, você também informa qual foi o silo e qual foi o volume transferido para o segundo silo. Isso é muito importante, porque toda vez que você transfere o leite de um silo para o outro, o sistema tem que acumular o histórico da rastreabilidade que tinha naquele leite, daquele silo de origem. E se você tiver leite no silo de destino, então o sistema vai juntar o histórico do leite que já estava naquele silo com o histórico que veio daquele silo que você acabou de esvaziar, no caso. Ou não, né? Às vezes também você pode fazer uma transferência, mas não ter esvaziado. Depois nós temos, por último aqui, a identificação do tanque rodoviário, da expedição ou da transportadora. Vale lembrar que nesse caso também, talvez seja importante você anotar quando foi feita a transferência de um silo para produção interna sua de algum lácteo, ou pasteurização, enfim, qualquer destino que não seja a venda do leite também precisa ficar controlado, porque senão o seu estoque nunca vai bater com o seu estoque no programa, nunca vai bater com o estoque que está lá na plataforma na realidade. Então, por isso a gente sugere que você sempre controle todas as saídas de leite dos seus silos de estocagem, seja ele para uma venda, seja ele uma venda para Nestlé ou não, e com também se ele foi transferido para você produzir algum leite né, na sua própria indústria, na sua cooperativa ou na sua indústria privada de laticínio, seja uma mussarela, um iogurte, por exemplo. Seria interessante que você anotasse sempre quando esse leite quando ele saiu dos seus silos de estocagem da plataforma. Se ele foi vendido, aqui nessa coluna identificação do tanque rodoviário, você colocaria a placa da carreta ou do bitrem que você está utilizando para vender esse leite, enfim. Depois você anota a data e hora da chegada dessa carreta na sua plataforma, qual era a condição de limpeza,
se havia sujidade, se estava limpo. Alguma anotação você tem que fazer aqui para que depois, na hora de lançar a expedição, isso seja comunicado. No caso em especial para a Nestlé, é importante para a Nestlé que ela saiba como estava a condição na hora que essa carreta chegou para fazer o carregamento do leite que ela vai receber depois. Na sequência você anota a data, a hora do início do carregamento do leite nesse tanque rodoviário, nesse bitrem. Qual foi a temperatura do leite na hora que está sendo carregado. Qual foi o volume dessa expedição, né? E qual foi o final do carregamento, data, hora do final do carregamento, que horas concluiu esse carregamento dessa carreta. Aí na sequência você anota aqui qual foi a identificação do silo, de onde saiu o leite para essa expedição. Se for mais de um, você anota o primeiro aqui, o número, o nome do balão, o número, o nome do segundo balão, da onde saiu o leite para carregar esse tanque rodoviário. Aí na sequência você anota aqui o número da nota fiscal. Lembrando que eu falo você anota, a gente está pensando que é alguém lá da plataforma que está gerenciando isso. Ele vai preenchendo isso à medida que as coisas vão acontecendo lá na plataforma, para que na hora que for ser digitado no SIGA, a pessoa que estiver digitando não tenha dificuldades, não tenha que ficar parando o seu trabalho para ir atrás de informação. Todas as informações têm que estar registradas para que, inclusive, tenha mais segurança da informação. Se você tiver noção de qual é o código de identificação do conhecimento de frete, também você anota aqui. Anota a saída, a data, a hora da saída dessa carreta, da sua expedição, desse tanque rodoviário. E qual foi a empresa de destino, se foi Nestlé ou se você vende leite para algum outro destino, alguma outra cooperativa ou laticínio. Anota aqui, porque isso, uma vez registrado no SIGA-DPA, vai permitir que você tenha um histórico de todos os destinos de leite seu, seja para produção interna, seja para qualquer empresa que você venda leite, Nestlé ou qualquer outra empresa.